E para aumentar o desafio à inteligência emocional, eu preciso de pessoas cada vez mais técnicas em um ponto. Não é mais apenas o técnico em informática, aquela pessoa que resolvia desde o cabo até o software, desde a gravação até a conexão. Eu preciso hoje de algo mais complexo. Eu vou contratar alguém especialista em imagens digitais. Essa pessoa não é mais um técnico em informática, é um especialista em imagens digitais. Essa pessoa é especialista em um determinado programa e ela exerce essa especialização. Só que ela trabalha em uma equipe. Não existe apenas o especialista em imagem digital ou o especialista em marketing em redes sociais. Ele está dentro de um departamento maior, de uma empresa maior. E eu tenho a minha especialização, mas tenho que trabalhar em equipe. Hoje, apesar do home office e todas as outras características que a pandemia aprofundou, nós precisamos mais do que nunca da ênfase do trabalho em equipe. E esta ênfase vai desafiar, do ponto de vista da inteligência emocional, minha capacidade em conviver com times diferenciados. As pessoas são muito diferentes quanto à velocidade. A velocidade em tudo, desde a velocidade de começar uma reunião até a velocidade de falar. Desde a velocidade de compreender um problema até a velocidade de voltar do cafezinho. Timings diferentes. O timing tem a ver com a minha capacidade estratégica de fazer alguma tarefa dentro de um tempo. As pessoas são diferentes na exposição racional de um modelo, de um paradigma de pensamento. Alguns falam muito, outros falam menos. Alguns dão muitos exemplos, outros são marcados por oralidades, que significa aquela marcação de linguagem de quem fala assim, eu vou... essas oralidades, interjeições, onomatopeias, sons que marcam intervalos de ideias, se forem diferentes das minhas, causam uma irritação profunda. Se eu gosto, sou e defendo uma comunicação direta, objetiva, que a pessoa diga, nós temos 3 problemas. Problema número 1, custos. Problema número 2, atualização do software. Problema número 3, pessoal. Departamento de compras, tem 4 pessoas, precisamos de 6. Isso é uma pessoa objetiva, direta, quase matemática. Mas tem gente que vai dizer, eu não entendi qual é o número 1, onde eu vou no número 1. Agora, a pessoa que diz, eu vou falar de 3 problemas, assim, os que eu achei que eram os mais importantes. Assim, o primeiro, que eu vou destacar agora, que eu fiquei pensando em casa quando estava vindo para cá, este primeiro, como é que é mesmo? É custo. Por incrível que pareça, eu falei de 2 velocidades narrativas. E a primeira velocidade é a que eu, Leandro, gosto. É direta, é rápida, orações coordenadas, problema, etc. Porém, algumas pessoas pensam de forma diferente. Não é melhor ou pior, apenas pensam de forma diferente. E elas acompanhariam melhor a segunda exposição. Porque ao fazer muitos marcadores, eu estava vindo para cá e pensei, que problemas nós temos na nossa empresa? Eu dou tempo para o outro ouvir. Essa diferença de comunicação, essa diferença de ritmo, essa diferença de marcadores ou não de oralidade na fala, essa diferença de concepção de comunicação vai existir em toda e qualquer equipe, ela existe na sua família, ela existe no almoço de domingo, ela existe no seu Natal, ela existe em todo ambiente afetivo, ela existe na turma do bar e ela existe na empresa. A empresa pode ir criando uma cultura de comunicação. As equipes tendem a se ajustar, ou como se diz no interior do Brasil, é no balançar da carroça que as melancias vão se ajustando. À medida que a equipe existe, ela vai limando algumas diferenças. Vai surgindo uma cultura empresarial. É inteligente, faz parte da inteligência emocional, perceber essa cultura.
perceber como funciona isso. Então aqui vem um outro desafio, e vamos agora propriamente, aqui vocês veem a imagem dos dois criadores do conceito de inteligência emocional. A inteligência era medida desde que surgiram os testes de QI, através de percepções linguísticas, lógico-espaciais e matemáticas. O que era um teste de QI? Ordens de imagens, ordens de equações, sequências geométricas, perguntas, construções frasais, e a velocidade e assertividade que eu respondia a isso dava origem à chamada ao teste de quociente de inteligência, bastante debatido há mais de 50 anos. Na década de 70 para 80, nos Estados Unidos, começam a achar que esses testes de QI não estão dando conta de um outro tipo de inteligência. Está em ascensão na psicologia americana a noção de múltiplas inteligências. Isso vai dar origem, com outro psicólogo clássico, à ideia de inteligência, por exemplo, sinestésica do corpo, inteligência ecológica, uma das mais recentes, inteligência intrapessoal, autoconhecimento, inteligência interpessoal e assim por diante. Mas aqui nós vamos falar de uma definição a partir desse clássico. Esse jornalista, Goleman, fez um livro baseado na teoria dos dois psicólogos anteriores. E Goleman tornou esse livro um best-seller, enriqueceu com o livro. O que ele fez? Com um bom texto, que eu recomendo a leitura, com um bom texto, ele vai tentar redefinir, como divulgação, o próprio conceito de inteligência. Não mais exclusivamente cognitiva, não mais lógico-espacial ou matemática, não mais apenas da linguagem. E este livro, que quase todo mundo leu há uns 20 anos, esse livro revoluciona a maneira de eu pensar que a inteligência possa ser mais ampla. Vamos às definições dos criadores. Aquelas duas primeiras imagens que eu mostrei, Salovey e Meyer. O que é inteligência emocional? A capacidade de perceber emoções, integrar emoções para facilitar o pensamento, compreender emoções e regular emoções para promover o crescimento pessoal. A definição clássica dos dois pesquisadores que criaram o conceito diz respeito à administração de emoções, incluindo raiva, afeto, positividade, agressividade e assim por diante. Tudo aquilo que for emocional e não lógico-dedutivo ou lógico-racional é o emocional, e eu tenho que, em primeiro lugar, perceber emoções. É inteligente emocionalmente quem está falando com alguém e percebe que sua fala está causando receptividade ou rejeição. É inteligente. E isso eu percebo através de análise facial, gestualidade, tom, timbre, modulação de voz, atitude e tipo de argumentação. Vocês sabem que uma das características de certas psicoses é que a pessoa não vê mais o outro. Ela está blindada para o outro. Ela não percebe, por exemplo, o dano que está causando. Então, o primeiro ponto de inteligência emocional é a capacidade de perceber emoções. E é unânime refletir, a bibliografia toda é unânime, que interações através de WhatsApp, muito áudio e pouca visualização, muita imagem e pouco contato direto nos olhos, intermediação de celulares para os contatos humanos provocaram nas pessoas uma diminuição de capacidade de percepção de micro-reações faciais e de gestualidade. Por isso que diminuiu um pouco, do ponto de vista geral, em todos nós, em mim, em vocês, nos jovens, em geral, a capacidade de perceber emoções. Já que o uso do celular, ele vai ser um espelho, às vezes opaco, de vez em quando translúcido, raramente transparente, de percepção do outro. Integrar emoções para facilitar o pensamento. Ou seja, usar emoções para facilitar a empatia. Usar emoções para
fazer uma aproximação maior, integrar emoções, compreender emoções e regular emoções. O que você está me dizendo está me provocando uma raiva muito grande, uma vontade enorme de descer a mão em você. Está vindo dentro de mim uma agressividade que eu identifico, mas eu também identifico que essa agressividade é a minha reação a essa ideia que me remete ao meu pai, ou me remete aos professores da minha escola. Então eu sinto essa emoção chegando, mas eu sou capaz de regular essa emoção. Eu sou capaz de conter a agressividade. Eu sou capaz de me auto-observar usando essa expressão tão feliz que os budistas gostam, de observar o observador. Estou percebendo o andaime da minha personalidade e posso até dizer, se está me despertando algo forte, é porque aí tem algo que eu preciso pensar. Aí tem algo que me desinstalou da minha zona de conforto. Aí tem algo que me fez sair de mim e me observar. Logo é rico. Essa agressividade está me revelando. Ela é rica, ela é boa. Ela vai significar um autoconhecimento maior. Porque se eu estivesse concordando com tudo que você diz, você não seria brilhante. Eu é que seria narcísico, porque eu estou achando bom o que você está dizendo, porque concorda comigo. Então eu estou olhando para um espelho, não para você. Agora eu estou olhando para algo que me desafia. Algum tipo em você está me irritando. Isto é interessante. Isto é parte da inteligência emocional. Um animal é um animal e responde a um instinto e a uma genética exclusivamente. Os animais não podem ser sábios nem equilibrados. Se eu pisar forte na cauda de um leão, ele nunca vai se virar e dizer, percebo que você pisou por acidente, não houve intenção, doeu, mas sinto que não houve agressividade direta dirigida à minha pessoa, leão. Então vamos relevar isso. O leão sempre reagirá com agressividade à dor que ele vai sentir. E com isto, eu não posso dizer que os leões tenham inteligência emocional. Quando eu sou agredido, eu vou refletir primeiro, é uma situação que eu possa reagir? O ladrão aponta a arma na minha cabeça e diz, você é um babaca. Eu me sinto agredido pela frase, eu usei babaca para ser mais familiar, pode ser mais agressivo. Eu vou dizer, não, iniciar uma discussão com o ladrão armado. Se eu sou capaz de aceitar que nem toda situação eu posso ou deva reagir, que diante de alguém perturbado, eu não devo responder com a mesma perturbação. Se alguém está alterado, eu devo esperar a pessoa se acalmar. E um conselho importante, não digam a alguém que está perturbado, se acalme, porque isto perturba de vez a pessoa. Quando alguém está perturbado, se vocês querem aprender uma técnica, concordem com a pessoa. É um absurdo que nesse hotel não tenha isso. O senhor tem toda a razão, é um absurdo, eu também já reclamei disso. A pessoa muda a tonalidade. Agora eu digo, se acalme, pare de ser histérico, pare de gritar, aí a pessoa se perturba por completo. Dê razão. Dar razão é a primeira estratégia para você entrar em sintonia empática com alguém. Dê razão. E depois que a pessoa se acalmar, argumente. Dê razão à pessoa. Ela está precisando dizer alguma coisa. A definição número 1 do Salovey e do Meyer é de ênfase emocional. Como eu sinto, percebo, analiso, interpreto e instrumentalizo emoções dados os meus objetivos. Isso seria inteligência emocional. Comparativamente, o que é inteligência matemática? É a capacidade de usar conceitos matemáticos e aplicá-los. O que é um triângulo escaleno, equilátero, o que é um triângulo isósceles, onde eu percebo o triângulo no chão, como eu posso comparar a área de dois triângulos, e a partir do triângulo, como eu posso descobrir outra coisa, eu percebo, instrumentalizo, aplico e controlo conhecimentos matemáticos, no caso, geometria. A inteligência sinestésica é aquela estudada ou intuitiva que eu chuto na bola com a força exata para ela atingir determinado ângulo do gol. No caso de uma inteligência de um jogador de futebol sinestésica.
A inteligência emocional é observar, segundo os criadores do conceito, emoções, percebê-las, integrá-las e viver melhor com isto. É um sinal de inteligência. O que é burrice emocional? Eu vou criar esse conceito agora. O que é burrice emocional oposta à inteligência emocional? Eu não percebo emoções, sou o famoso elefante na loja de louças, ou seja, fico quebrando e derrubando tudo, não percebo a potência da minha voz, a potência da minha agressividade, não escuto as pessoas, eu falo o que eu quero na hora que eu quero, logo colho consequências variadas, algumas muito negativas para mim, eu machuco pessoas e ainda me orgulho de eu sou assim mesmo. Essa é a pessoa burra emocionalmente, porque ela é escrava do seu próprio sentimento emocional. Ela é dependente de uma impulsividade que ela não percebe, não delimita, e ela vive assim, como se fosse uma folha levada ao vento. Inteligência emocional, para os autores, é a capacidade de você dizer a sua emoção, que ela existe, ela é real, a emoção do outro existe e é real, e a partir disso, o que é que nós vamos fazer com isto? O que é que nós vamos fazer com o nosso afeto, paixão, erotismo, raiva, agressividade e assim por diante. Fiz a definição dos dois fundadores, vamos à definição do nosso livro best-seller do Goleman. Goleman vai partir, porque o livro dele é baseado na teoria dos autores, mas ele vai dizer a capacidade de reconhecer nossos próprios sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos e de administrar bem as emoções em nós mesmos e nos nossos relacionamentos. Mantém neste conceito o eixo central de emoção. E este eixo central agora está ligeiramente diferente dos autores. Reconhecer em mim e reconhecer no outro, ligeiramente diferente, mais próximo, mas de administrar as emoções nos relacionamentos e em nós. O que eu faço com isto? Aqui tem um sentido muito mais ligado ao mercado. A administração das emoções. Capacidade de administrar emoções. Sou um professor, estou diante de uma classe barulhenta, irrequieta, indisciplinada. Inteligência emocional é eu observar que existe barulho, inquietude, indisciplina. E eu sou a pessoa que de alguma forma deve colaborar para diminuir o barulho, restabelecer a disciplina para proporcionar o processo de ensino-aprendizado. Se eu fico tão barulhento e tão agressivo quanto os meus alunos, eu falhei emocionalmente. Porque o controle da emoção vai fazer com que eu saiba a melhor maneira de buscar a tranquilidade, que é a condição para haver ensino-aprendizado. Eu sou um psiquiatra e o meu paciente sofre de uma grave doença e vê coisas. Eu sou uma mãe de família e meu filho está desesperado com dor de estômago. Eu me sinto perturbado porque, sendo mãe, eu sinto que meu filho está em desespero. Mas a inteligência emocional é: não se desespere a ponto de não poder ajudá-lo. Não se desespere a ponto de fazer parte do problema. Não se desespere a ponto de perder todo e qualquer controle, porque seu filho precisa de calma, equilíbrio, precisa de uma pessoa capaz de ser inteligente emocionalmente. Pois se eu me desesperar junto com o meu paciente, com os meus alunos ou com o meu filho, eu não tenho inteligência emocional. Eu sou um atendente no serviço de atendimento ao cliente, meu cliente está furioso com o produto. Eu estou em um transporte público, exemplo que aparece no livro, logo no início. Eu estou em um transporte público, é um dia de calor insuportável em Nova York. O motorista me recebe com um sorriso. Também ele está sofrendo. O calor de Nova York é insuportável no verão. Quem conhece sabe. Abriu a porta do ônibus, veio aquela lufada de calor. A pessoa entra depois de estar num ponto, naquele calor, e o motorista sorri, bem-vindo, e convida a entrar. A pessoa poderia receber com agressividade, mais um passageiro nesse dia de inferno aqui. Só que o passageiro entraria igual.
O passageiro entraria da mesma forma. Só que se eu posso sorrir, eu colaboro pelo controle do desconforto físico, eu tenho muito com o calor, mas eu controlei o desconforto e enfrentei de tal forma a introduzir no nosso relacionamento um dado de gentileza que vai fazer o seguinte: o calor continua o mesmo, sorrindo ou gritando, lá fora está 40 graus. Tanto faz o que eu faço. Mas como eu não reforcei o desconforto físico pela alta temperatura com a minha atitude, o resultado é que eu diminuo esse desconforto através da minha simpatia. A minha capacidade de acolher alguém mesmo em situação intranquila. Ou seja, isto faz parte da inteligência emocional. A primeira pergunta que o Goleman faz no livro é essa, né? Por que algumas pessoas sorriem e não aumentam a agressividade quando a situação é tensa? E por que outras aumentam a agressividade? É a partir daqui que nós continuamos. O primeiro eixo dos autores, aqui eu estou juntando tanto os criadores quanto o Goleman, o primeiro ponto da inteligência emocional é a autoconsciência. Quem eu sou? O que eu sinto? O que eu gosto? Situações de estresse que me perturbam. Se eu conhecê-las, eu posso tentar evitá-las. Se não é possível evitá-las, eu posso saber: agora eu estou entrando em um ambiente e esse ambiente está me provocando uma irritação. Eu sei a origem disso, a autoconsciência. O grande exercício da vida filosófico, definido por Sócrates a partir de uma frase no templo de Delfos de Apolo, é: conhece a ti mesmo. O que te perturba, o que te entusiasma, o que te irrita, o que te seduz? Qual a situação que você perde o controle para tentar evitá-la? E seguindo o conselho sobre a capacidade que Sêneca diz de não ficar irritado, saber que a irritação é como um exército inimigo, tem que evitar que qualquer soldado entre na cidade. Então, nos primeiros sintomas, já que a irritação para Sêneca e para Cícero também vai ser uma das piores de todas as questões, a ira é um sentimento muito grave para eles. Como é que eu adquiro a serenidade de novo? A gente se conhece a vida inteira, a gente se surpreende a vida inteira, mas lentamente eu deveria sabendo o que vai me causando irritação, o que vai me causando alegria, para estimular isso. Autoconsciência. Os técnicos em autoconsciência recomendam o exame pessoal. Se você puder, antes de dormir, repassar ao longo do dia de hoje o que aconteceu quando eu alterei meu estado de consciência. Em que momento eu fiquei mais perturbado? Em que momento eu fiquei mais animado? Em que momento eu fiquei muito irritado? Nós vamos identificando com esse exame diário a minha maneira de funcionamento. Quando você conhece um carro que você dirige a tempo, você sabe pelo som do motor e de todo o resto qual o comportamento do carro. Você sabe quando o carro está apresentando problemas. Como eu dirijo o carro da minha existência, eu deveria criar essa sensibilidade. Deveria criar essa sensibilidade de: é hora de parar, precisamos resfriar o motor, é hora de abastecer, está na hora de eu levar para revisão. A autoconsciência é o primeiro eixo da inteligência emocional. Pessoas que se perturbam são pessoas que não se conhecem. Pessoas que se perturbam são pessoas que não conseguem fazer exame de si. A raiva é fruto do descontrole e da ignorância, ideia de Sêneca sobre a tranquilidade também da alma. Autoconsciência é o primeiro eixo. O segundo deriva do primeiro, autocontrole. Mas veja que a nossa cultura vê como negativo o autocontrole, quando na verdade toda a filosofia clássica diz que é um exercício, o grande exercício de vida não é controlar as pessoas, mas controlar a si. O autocontrole não é ser uma pessoa reprimida, o autocontrole é ser uma pessoa livre. Disciplina é a capacidade que eu tenho de atingir meus objetivos. E para isso eu vou, por exemplo, superar o cansaço em determinado momento e fazer o que eu devo fazer.
Para isso eu devo ignorar a raiva de determinado momento e exercer a tranquilidade como opção. Para isso eu estou um patamar acima das feras, dos animais, porque eu sou capaz de não expressar imediatamente a minha raiva, porque ela é negativa, porque ela não é construtiva, porque pode ser danosa a mim. Autocontrole é liberdade. A pessoa que sente sono e dorme imediatamente, tem fome e sai para comer, tem raiva e expressa essa raiva, tem violência e manifesta violência física ou verbalmente, não é uma pessoa livre, é uma pessoa escrava das suas emoções e impulsos. Eu estou com sono. Este sono é um cansaço passageiro que eu, se molhar o rosto, tomar um café, der uma voltinha, respirar um ar mais frio, eu me estimulo de novo, então eu posso continuar estudando. Ou este sono é tão profundo, fruto de muita falta de sono, que é melhor eu interromper e dormir, porque o trabalho não é mais produtivo a partir daqui. Por isso que eu disse, voltando, que o autocontrole é fruto da autoconsciência.